Talk. Eu estou muito feliz aqui em receber essas duas empreendedoras, empresárias. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser maravilhoso. Meu nome é Carol Campos. Eu sou a Tayane Regis, nós somos biomédicas, sócias eu e Carol, nós temos uma clínica de estética em Copacabana e também somos mentoras de empreendedores e futuros empresários na área da saúde. Nesse episódio, vamos explorar a jornada delas, conversar sobre autoimagem, conhecer os hábitos que as mantêm focadas e descobrir insights práticos para você fortalecer sua mentalidade e elevar seu próprio padrão de resultados. Então, ajeite o fone, prepare o seu caderno e seja muito bem-vindo a mais uma conversa inspiradora. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu vou falar agora um pouquinho de vocês e do que eu catei aí sobre a informação das duas. Hoje, nós vamos receber no Lescala Talk essas duas mulheres que provam que quando o sonho é compartilhado, ele se torna ainda mais poderoso. Ana Lídia e Juliana Borges se conheceram ainda na infância, em Vicente de Carvalho, e anos depois uniram coragem, propósito e amizade para fundar o Ela Clínica, um espaço de autoestima, e o principal diferencial delas é que elas trazem autoestima unificado à ciência, cuidado e verdade. Elas superaram o medo de começar, enfrentaram o desconhecido e juntas transformam diversas vidas todos os dias. Preparem-se para uma conversa inspiradora com duas sócias que escolheram crescer lado a lado e, com isso, elevar a autoestima de muitas mulheres. Eita, que introdução bonita. Já tinha quase começado. Que bom que vocês gostaram. Eu estou muito curiosa para saber como foi o início da carreira de vocês. Ju, você sempre gostou de estética? Como é que foi esse início? Conta aí pra gente. Ai, não. Eu entrei na biomedicina querendo perícia, acreditem. E eu entrei em biomedicina, que eu lembro até meu avô falou assim, por que biomedicina? Eu falei, porque eu não vou ter contato com pessoas. Quero ficar no laboratório, quero ficar na minha. E eu lembro que no decorrer, eu tinha 17 anos, né, gente? Então eu era muito nova. Então não tinha certeza de nada, né? E a faculdade, eu lembro que foi um mundo novo para mim, né? E cheguei lá toda com vergonha, com vergonha e assim, sem saber mesmo o que eu queria. E eu comecei fazendo a faculdade, gostava muito, eu era apaixonada por todas as matérias que tinha, só que eu vi que as pessoas começavam a fazer estágio. Iniciação científica. Falei, cara, o que é isso? Quero fazer também. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu fiz a iniciação científica na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. E, querendo ou não, eu acho que isso tudo é Deus que bota as coisas certas na nossa vida, no momento que a gente acha que não vai acontecer. E eu, além de coletar sangue, eu tinha que entrevistar paciente. Ou seja, eu não ia ficar em laboratório, né, o tempo todo. Eu ia ter que coletar sangue, eu ia ter que fazer anamnese com o paciente, eu ia ter que conhecer ele. E aí eu vi que, cara, eu amava fazer aquilo. Que a minha parte do laboratório era ótima, mas na coleta, na conversa, era o que me motivava, assim, sabe? A fazer pesquisa, a fazer ciência, eram as pessoas, né? Eu estava ali por elas. Então, eu vi que era aquilo que eu queria. E eu fiquei pensando, como é que eu posso continuar nisso, né? E eu lembro que a Ana sempre teve essa paixão por estética. Eu falei, eu quero meus pacientes, eu quero cuidar deles, eu quero conversar com eles. E entre o mestrado e a pós, comecei a ver que aquilo ali era para mim também, além do mestrado, né, gente? Que eu sou apaixonada por ensinar também. Mas aí eu vi que a estética despertou, fazia meu coração ali bater mais forte e eu tinha aquele frio na barriga. E eu falei, é isso, eu tenho que continuar por esse caminho. Que legal. E você, Ana, a gente vê que o seu trabalho é um trabalho muito detalhista e que você tem muita técnica. Parece que você é realmente muito apaixonada por trabalhar com estética. Conta pra gente como foi o início da sua jornada, da sua carreira. Então, na verdade, eu sempre quis estética. Só que meu pai não deixava fazer estética de jeito nenhum. Ele falava, você não vai fazer estética, isso não vai dar em nada, isso não vai dar certo. Aquela coisa de pai de sempre, né? E ele não deixava. E eu lembro que isso já no colégio. Eu queria fazer aquele técnico, estética e tudo mais.
Então, quando eu fui envelhecendo, assim, fui chegando no finalzinho ali do colégio para escolher uma faculdade, eu tinha que procurar uma faculdade que ele não soubesse que era relacionada à estética, mas que eu pudesse seguir o que eu queria. E aí a Ju já estava fazendo biomedicina, ela entrou na faculdade primeiro do que eu, um ano antes, e ela falou, amiga, biomedicina também pode estética. Eu falei, então vai ser isso. Aí, quando eu falei pra ele, falei, não, pai, olha, eu vou fazer biomedicina, que eu vou trabalhar em laboratório, com pesquisa e tal. Aí, beleza, fui. Só que eu sempre quis estética, eu sempre amei estética. E quando eu cheguei na faculdade, sendo bem sincera, foi uma época, assim, bem diferente da Ju. A Ju amava. Foi uma época que eu me senti muito perdida. Que eu olhava e pensava, gente, será que isso é realmente pra mim? Porque todo mundo sabe que faculdade de biomedicina, gente. O que tem de estética hoje em dia não era o que tinha nessa época. A biomedicina estava praticamente começando. Então, a maioria das pessoas não sabia o que era biomedicina. Biomedicina estética, então, muito menos. Toda hora a gente acabava perdendo, né, o direito no conselho. A gente já não podia mais aplicar botox. Aí uma hora podia. Então, isso tinha muito claro, assim, pra gente. Então, era uma dúvida muito grande pra mim. Eu acabei fazendo iniciação científica. Fui para um laboratório. Olha só que doideira. Eu e a Ju, na época da faculdade, a gente fez a faculdade separada. A gente passou a vida inteira juntas, né? E na faculdade foi quando a gente, assim, dividiu e falou, não, vamos cada um pro seu lado e tal, continuar a amizade, mas vamos fazer um negócio separado. Eu entrei num laboratório que tinha parceria com o laboratório dela. Sem saber. Então, ela trabalhava com tuberculose, eu trabalhava com tuberculose, mas com a parte de BCG. Eu já não lidava tanto, assim, com os pacientes e eu sentia falta disso. Eu já não gostava dessa parte. E aí, quando acabou minha faculdade, eu tive que escolher se eu faria festa de formatura ou se eu faria pós. E eu preferi 1000 vezes a pós de estética. Eu já trabalhava em outro local, que era totalmente diferente. Era realmente só para guardar uma grana, para eu conseguir fazer os cursos de estética. Porque eu sempre tive um objetivo muito claro. Eu sabia que era aquilo que eu queria. E tudo que eu podia fazer para um dia eu conseguir alcançar aquele objetivo, eu sabia que eu ia fazer. Então, quando acabou, assim, eu tive que escolher entre o meu trabalho, que eu tinha na época, que era o que ia me dar condição de ter uma pós de estética, ou um mestrado. E o mestrado seria bem na época da pandemia, era... qual a palavra que fala quando é o dia todo? Integral. Era integral. E assim, eu não ia conseguir trabalhar, então eu não ia conseguir focar na estética. Falei, não, não é isso que eu quero. Então eu continuei no trabalho que eu não gostava, por incrível que pareça, mas depois eu vou contar um pouco pra vocês como isso me ajudou muito na clínica. E quando eu entrei na pós, parece que assim, o meu mundo se abriu. Brilhou. Foi outra coisa. Todo o medo que eu tinha na faculdade, assim, sumiu em segundos. Falei, cara, é isso. É exatamente isso que eu quero. Legal. A gente se identifica bastante, né, com o caso delas, porque a gente costuma falar que não foi a gente que escolheu a estética que escolheu a gente. Exatamente. Porque desde muito nova isso já estava enraizado no nosso ser. Então, era um cuidado com as nossas amigas, a Thay com o vô dela. Meu avô, eu achava que a estética ia tornar ele jovem pra sempre. Então eu queria tornar ele imortal. Esse era o meu objetivo desde criança. E eu falei, vou fazer isso daqui porque eu vou deixar meu avô jovem pra sempre. Então é essa a profissão que eu quero. A criança, né? Só que ao mesmo tempo, na nossa época, a estética não era muito falado. E os meus pais também pensaram, poxa, vai trabalhar com estética? Você não vai dar conseguir dinheiro. ter sucesso Isso com aí. isso. E a gente persistiu e fomos atrás dos nossos sonhos e agora a gente está vivendo aí a vida que a Hoje em gente dia eles sempre olham e falam. quis. Meu pai olha e fala, nossa, minha filha, você é tão foda. Aham. Pode falar isso, gente? Pode. Incrível, muito legal. E meninas, eu fiquei muito curiosa para saber como começou, de fato, a sociedade. Como vocês deram aquele passo e falaram, vamos abrir uma empresa? Porque eu e Carol foi do nada, mas não foi do nada, porque desde a faculdade a gente tenta ser sócia. E aí a gente acabou tendo que sair da nossa zona de conforto, porque a gente precisava crescer. E a gente só cresce no desconforto. E como foi para vocês? Quer falar? responder? Não briguem, Então. meninas. Não, é porque a gente sempre acaba perguntando, né? É o que as duas contam bastante. Assim, como eu falei, eu e a Ju, a gente sempre foi muito grudada. A gente fazia tudo junto, gente. Tudo mesmo. E a gente sempre quis também ter alguma coisa juntos. Tanto que a gente já vendeu cookie juntas. A gente já teve uma loja de biquíni juntas. Ana Ju. Não é Ju, não. E assim, até hoje as pessoas falam, gente, eu não acho biquíni com a qualidade igual de vocês, pelo amor de Deus. Falei, não, agora a gente tá na mesma coisa. Quero tudo. Mas a gente também sempre tentou ser sócias. Só que como aconteceu o ela em si, né? Na época, a Ju decidiu de vez que ela queria estética, né? E tenho até uma colaboradora que trabalha com a gente hoje em dia, que ela foi minha professora de massagem, porque eu também entrei num curso de massagem, porque quando você começa na estética, você quer englobar aquilo tudo. Então, eu fazia um curso de massagem, de massoterapia,
E a minha professora, ela ganhou os ingressos do Estética em Rio. E aí ela ganhou 2. Aí ela, vai você e a Ju, se vocês gostam. E a gente foi, né? Na época a gente estava fazendo um curso, por incrível que pareça, de microagulhamento. Assim, que a gente comprou na internet, né? Falou, vamos comprar pra gente ver. A gente estava aprendendo a fazer hidraglós, aquelas coisas assim. E aí, quando a gente chegou lá na estética, parece também que o mundo, assim, se abriu. A gente começou a perceber, a gente foi perdendo medo. Eu já estava na pós, a gente tinha decidido de vez que ia pra estética. A gente falou, não, vamos começar? Vamos. E assim, surgiu ela. Aí no dia seguinte a gente já sentou, vamos pesquisar o nome, a cor, tudo. Eu lembro de que uma pessoa falou assim pra gente, vocês sempre se comportaram como se fossem grandes, né? Então, desde o início a gente falou, não, tem que dar certo, mas tem que dar certo do jeito certo, né? Começar com as cores, com o nome, que tenha significado, com a documentação, o que a gente precisa. Então, eu acho que a gente até demorou um pouco, né? Porque a gente vê as pessoas saindo da faculdade já abrindo uma clínica. A gente demorou porque a gente queria algo certo, né? Então, fomos muito responsáveis, né? Eu sempre falo isso até para a Thay. Porque ela vai sair já com a habilitação com a gente, né? Que a gente vai assinar o estágio dela, mas não quer dizer que ela esteja pronta, né? Então, que ela vai cuidar de muita gente. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, e a gente tinha essa noção. Então, a gente parou, pensou e viu como que a gente poderia começar aos poucos do jeito certo, né? Eu acho que, assim, quando começou mesmo, quando bateu esse insight, lá no Estética em Rio mesmo, a gente comprou material, a gente chegou em casa, a gente conversou e falou, é uma empresa, é assim, é algo pra vida. Não, nunca foi só aquilo, vamos atender juntas, ou vamos dividir os custos. Não, a gente virou sócia ali, sabe? Obviamente, isso foi melhorando com o tempo, mas a gente sempre tratou como uma empresa. A gente sempre... Isso aí, a gente sempre teve essa noção de sociedade que era, ou é as duas, ou não é. Entende? Ou não vai ser. Sim, vocês uniram o propósito mesmo. Sim. A gente demorou para ter essa virada de chave de virar sócia. A gente dividia custo no início. Depois a gente, de fato, vamos ser sócia, assinar um papel. Sim, e o nosso salário vai ser esse. Nós duas, na riqueza e na pobreza. Nós somos Eu e a Ana, a gente sempre foi de dividir muitas coisas. A gente sempre dividiu roupa, né? Maquiagem. Então, tipo, quando a empresa cresceu, ela já tinha um dinheiro guardado. Aí ela falou assim, amiga, eu compro. E eu faço e boto lá e a gente vai fazendo as coisas aos poucos. Falei, show. Aí ela comprava uma coisa, eu comprava outra, né? Porque eu recebia um salário, nem era um salário, né? Era uma bolsa, né, do mestrado. Então, eu ia comprando as coisas aos poucos, ela também. Então, nunca foi algo que a gente... falou assim, eu não vou comprar porque ela não comprou. Né? Eu acho que foi... É um relacionamento. É um relacionamento, gente. Isso também não A gente fala que é o nosso relacionamento mais longo, que a gente é casada. É um casamento até de mais tempo do que o com os nossos maridos. A gente fala isso também. E o que é mais desafiador para vocês em sociedade? Hoje, eu acho que no início foi a gente aprender a lidar realmente com a empresa em si, a gente conseguir se escutar. A gente sempre foi muito boa com isso, né? Eu acho. Mas eu acho que na parte da empresa, eu já sou mais ágil. Então, tipo assim, tem um problema, eu pego e resolvo. A Juliana gosta de conversar. Ela, vamos conversar, vamos ver o que vai dar certo. Pra, tipo assim, as duas estarem em sintonia. E isso é importante. Só que na época eu não tinha isso. Então, exatamente. Então, no início, isso foi mais complicado. Eu acho que hoje em dia, em relação à parte do crescimento, o que a gente tem que abdicar para um crescimento. Para mim é isso, para você. Não, é isso. Eu sempre fui de sentar, conversar para saber. A Ana tomava atitudes que eu falava, querida, você não está sozinha. Você tem que conversar comigo. Só que ela, né, na empresa que ela estava antes, ela tinha muita responsabilidade, quem resolvia era ela. Então, eu entendo isso, né? Que ela já veio com esse pensamento de lá. E eu vim de uma equipe de laboratório, que tudo que eu fazia, eu tinha que comunicar ou ver uma melhor solução para todos que estavam ali, né? Ela não, ela já era uma líder, eu não. Eu já era claro que eu geria ali, eu já era uma colaboradora. Então, era muito difícil, né? Nesse início, mas agora ela fala comigo. Hoje em dia... Não, e hoje em dia ela toma uma decisão rápida também. Tipo assim, às vezes eu falar, ela é importante. A gente também tem isso. A Carol é do papum e eu sou de... Mas vamos conversar, exatamente. Isso daqui é o melhor cenário, se não é, se vai trazer retorno, se não vai. Que é importante também. Tem momentos que a gente precisa agir com uma rapidez e tem momentos que a gente precisa ponderar para poder ver o melhor cenário para ambas. Sim. Então, é importante ter essa escuta para o outro.
Entender, Exatamente. poxa, eu tenho essa percepção diante dessa situação. Mas e o outro? Qual a percepção do Sim, outro? sim. Como a gente pode entrar num consenso e trazer o melhor, porque o propósito é o mesmo. Isso Sim, aí. exato. Então, é unir o propósito e tentar tirar o melhor dessa relação de vocês duas. E isso foi algo que, quando ela me falou, eu achei genial. Porque a gente teve um debate uma vez. Aham. Aí ela falou, mas não tem certo e errado. Eu quero uma coisa, você quer outra, mas nós duas queremos o mesmo propósito. Exatamente. E eu falei, né? Verdade. Então Eu não acho. tem pra quê. Vamos Eu fazer, acho vai dar que certo. Isso eu e a Juliana, a gente tem muito claro também. A gente, porque a gente é muito diferente uma da outra. A gente é nós amiga também. há muitos anos, e a gente é muito diferente. E as pessoas falam, mas vocês não brigam, vocês não isso. Eu e Juliana, a gente se desentende. Mas assim, muito rápido, a gente se resolve. É uma Sim. coisa... Por quê? É verdade, igual. Primeiro de tudo, a gente tá junta, gente, há mais de 15 anos. Eu já sei todos os defeitos, as qualidades que ela gosta, que ela não gosta, e a mesma coisa ela comigo. Então a gente já sabe lidar uma E a com a outra. A gente confiança já também. tem essa. Exatamente, a gente já tem essa confiança, já tem isso. E às vezes a gente discorda em algumas situações, tipo, ela acha que tem que ir por aqui, eu tenho que ir por ali. E as pessoas perguntam, mas como é que vocês resolvem? A gente quer a mesma coisa no final. As duas querem o melhor para os pacientes, o melhor para a empresa, a gente quer crescimento e a gente quer tudo feito de forma excelente. Então, se ela falou, se o dela é mais fácil de resolver, se dessa forma é boa, beleza, vai dessa. A minha forma é melhor, é mais rápida de resolver, é o melhor nesse momento? Então vamos na minha. Ou vamos Porque no final criar é a um mesma novo coisa. caminho. Ou Exatamente. criar um Por novo que meio não? termo, que as duas estejam No satisfeitas. relacionamento todo mundo se desentende, Exato, né, sim. gente? Você se desentende com o seu marido, com a sua mãe, com o seu irmão. Então, é saber lidar com a situação, né? Não é ficar de briguinha, de birra. Como eu falei, eu sempre sou assim, algo tá me incomodando, eu sempre falo, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, como é que a gente vai resolver? E a gente resolve, né? Ou às vezes a gente nem precisa conversar, a gente olha uma pra cara da outra e fala... E sabe o que é a mesma coisa, sabe? Isso nunca foi um problema pra gente, né? Sim, sim, sim. E é a coisa que as pessoas mais perguntam. Mas sociedade é difícil. Pra quem? Mesma coisa. Pra quem? Entende? Pra gente não é difícil. Pra gente é junto. É difícil quando vira uma briga de ego. Cada um Exatamente. ali. Gente, e o que é fácil? Empreender sozinha não é difícil. Nossa, mas A gente fala isso. A gente ainda bem que eu bati a outra. Porque, cara, sozinha. Meu Deus. Não ia conseguir, porque... Até porque quando a gente fez a mentoria, eu fiquei vendo, né, que é muita coisa. Eu falei, amiga, ainda bem que eu tenho você, né? Uma cuida do financeiro, Sim. outra cuida do marketing. Imagina eu cuidando de tudo sozinha. Porque no início, gente, querendo ou não, a gente não tem uma equipe. Né? A gente tá começando, então a gente tem que guardar o dinheiro no máximo. Então, eu dou graças a Deus porque eu tenho a Ana, porque coisas que eu não sou boa, ela é boa. Coisas que, né, ela não sabe fazer, eu sei. Então, eu fico falando, cara, é assim, uma boa sociedade com uma pessoa que tem o mesmo propósito que você, a mesma cabeça, sabe conversar, sabe se expressar, é melhor do que fazer sozinho. Com certeza. E que você pode confiar, né? Ainda isso tem é muito isso. importante. Pessoal, agora a gente vai passar um anúncio bem rapidinho, juro que vai ser rápido, e depois a gente vai voltar e falar sobre insights sobre autoestima. Oi, gente, já imaginou consumir moda de um jeito diferente? A Renova em Ipanema é uma loja sustentável que pensa no seu estilo e no do planeta. Tem peças novas, multimarcas, seminovas com preços acessíveis e até aluguel de roupas e acessórios. E sabe aquelas roupas que você não usa mais? Traz aqui, avalie e troque por crédito para renovar seu guarda-roupa com consciência. Vem conhecer a Renova e descubra como renovar seu estilo de um jeito sustentável e único. Moda consciente, acessível e feita para você. Meninas, voltando, como surgiu o nome Ela? Ai, gente, eu me preparo para falar sobre isso. Então, como a gente sempre fala de ciência, né, de onde veio esse nome, e isso, eu gosto de contar essa história porque é uma história que marcou muita gente. Eu lembro que até hoje que a gente estava sentada na mesa da minha sala e a gente discutindo o nome, né, porque a gente não queria qualquer nome, a gente queria um nome que impactasse, né. Então, pesquisando, a Ana acabou encontrando a Ela, com H, né? E a Ela, na ciência, são células imortais, que se multiplicam com muita facilidade. E ela usava no laboratório dela. E ela lembrou disso, células mortais que multiplicam. E foi usada para vacinas e ajudou a vacina da varíola e a fazer medicamentos, porque elas se multiplicam com muita facilidade e não morrem, né?
Então, Foram as primeiras células a conseguirem ser usadas em laboratório. in vitro. Eles não conseguiam, in vitro, fazer com que as células se proliferassem. E isso não conseguia fazer estudos. Então, essa foi a primeira célula que eles conseguiram proliferar. Pesquisar mais a fundo. Eu falei, tá bom, mas por que ela? Né? E aí a gente encontrou a Henrietta. A Henrietta era uma mulher de 52 anos, se eu não me engano é dos anos 80. E negra, negligenciada, ela sentia várias dores no útero, né? E ela não sabia o porquê. E ela foi no hospital bem conhecido nos Estados Unidos e descobriram que ela tinha um câncer no colo do útero. E era um câncer até diferente, o médico nunca tinha visto. E ele acabou fazendo uma biópsia para estudar um pouco sobre isso. A Henrietta acabou falecendo naquela época, não tinha tratamento para isso. Ela, na época, se eu não me engano, tinha 7 filhos, então era uma época bem difícil, né? E esse médico pegou a biópsia sem permissão dela, tá? E acabou que começou a fazer os estudos e descobriram que a célula dela era imortal, que ela não parava de se multiplicar, né? Porque o câncer, querendo ou não, é isso. E então eles conseguiam cultivar bactérias, conseguiam cultivar um tipo de célula medicamento a partir daquelas multiplicações da célula in vitro. E começou a comercializar essas células sem avisar a família. Até hoje essas células são comercializadas. Até hoje ela conseguiu diagnosticar, conseguiu trazer uma evolução enorme para a ciência. Ela não sabe disso, né? Que ela faleceu antes. E até hoje a família luta pelos direitos dessas células que são usadas aí. E ela, né, por causa da Henrietta Lacks. Então, os duas primeiras palavras do nome delas, né? Ela. Gente, Nossa, amei. não esperava. Incrível. Eu falei pra vocês, a gente achava desde o início. A gente pensou em tudo. Cara, que história legal, que história de superação, né? Uma mulher que mudou a ciência, né? Aham. E veio com esse propósito que a gente queria, né? E como a mulher é negligenciada desde o início, né, gente? Sim. Que ela procurou ajuda naquela época, provavelmente por ser negra também não teve o melhor cuidado, mas que ela mudou e revolucionou a ciência. E como as pessoas quase não falam disso, vocês sabiam disso? Não. Não. Se fosse um homem, não queria entrar nesse parâmetro, talvez a gente iria conhecer de uma forma melhor essa história. Então, a gente usou, por isso que a gente fala, a gente uniu a ciência, né? Claro, por a gente estudar, ler muito artigo, a gente fala que a gente uniu a ciência com a estética. Gente, eu tô impactada. Quero trocar o nome do livro. Não, e a gente conta essa história Tô pra todo mundo. brincando. Quando as pessoas perguntam, mas por que o ela? É o nosso momento de glória. Gente, eu amei. Nunca Orgulho, né? imaginei. Nunca Nunca achei que era nome de avó, de avó. Todo mundo fala Ou isso. alguma coisa. Muito legal, meninas. Agora, entrando um pouco sobre autoimagem. Eu acredito que a imagem que nós temos de si próprio reflete muito na imagem que as outras pessoas têm da gente e principalmente dos nossos resultados. Me conta se vocês também acham que a forma como a gente se enxerga influencia na performance e como isso acontece com vocês. Começar? Sim, eu acho que influencia muito. Eu converso até com nossos pacientes em relação a isso. Tem paciente que fala que ela mudou o jeito deles se enxergarem e de me enxergar também, né? Eu sempre fui vaidosa, mas eu comecei a cuidar mais de mim, né? De reparar mais em mim, de olhar mais no espelho, de ter meu momento de autocuidado. E eu sempre tento passar isso para nossas pacientes, que não é só vaidade, né? É cuidado, né? É você tirar um momento para si. Porque muitas vezes a gente está tão atarefada, filho, marido, trabalho, que a gente não para nem para se olhar no espelho. E, gente, isso é um absurdo. Acho isso um absurdo, porque quando a gente fica doente, quando a gente vê alguma mancha, algo que não é nosso, a gente logo reconhece quando a gente se cuida. Agora, quando a gente está tão atarefada, a gente não tem tempo nem para se olhar, para saber o que há de errado. Você não se conhece. Então, eu acho que o autocuidado, a maneira que você se veste, a maneira que você se porta no ambiente é muito importante, até porque como as pessoas vão te enxergar, né?
eu tenho um problema que eu sou muito pequena, né, gente? Eu tenho 1,45, ainda uso aparelho. E o seu pé, você calça quanto? 31. Então, quando eu vim pra estética, eu tinha o cabelo cacheado, né? Eu amava meu cabelo cacheado. Mas não passava a imagem que eu queria passar, né? De uma mulher que é empreendedora, biomédica, uma doutora. Por quê? Porque eu ficava muito infantil. Eu já sou baixa. Te deixava com Entende? cara de fofa. Sim, né? Todo mundo falava, quantos carinha anos de você criança. tem? Aí eu falo, nossa, 26. Então, eu vi que aquilo, naquele momento, pra mim não se encaixava mais. Né? Não porque eu não gostava do cabelo cacheado, eu amava. Mas naquele momento, não era mais eu. Não fazia mais parte da minha... Da sua comunicação. Isso, Não estava exemplo. alinhada a sua comunicação. Isso, exemplo. Então, exatamente isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante que cada momento vai ter um pouco de você, né? Até porque quando você era mais nova, você pintava o cabelo de roxo, laranja, né? Refletia Então, uma rebeldia da idade. exatamente. Então, agora eu acho que a gente está no momento de ser mais elegante, né? Saber conversar, ter um network. Então, eu acho muito importante isso da parte de saber se cuidar também e saber o estilo que compete com aquele momento que você está, né? Sim. Autoconfiança, principalmente para nós que trabalhamos com beleza, é algo muito importante. A gente sabe o quanto isso reflete nos nossos resultados e nos resultados de quem nós atendemos, dos nossos pacientes. Sim. Então, e para você, Ana? Como é para você essa questão da imagem, da autoconfiança? Então, eu sempre fui muito vaidosa. E eu fui criada por uma família com muitas mulheres que não eram vaidosas e que se deixavam de lado, como a Ju falou, a todo momento. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha noção o quanto eu era vaidosa, o quanto eu gostava da estética, mas era até algo, digamos assim, só por vaidade, só por futilidade. Porque a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de ficar bonita. Só que depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a perceber o quanto a nossa autoimagem é algo muito sério. E o quanto isso influencia em várias etapas da nossa vida. E falando por mim, hoje em dia eu acho que eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto mais elegante, eu acho que eu tenho mais coragem para as coisas. E até quando eu não me arrumo, às vezes assim, quando eu não tô tão arrumada, ou quando eu tô mais cabisbaixa, eu sinto que o meu dia não é tão produtivo quanto deveria. E falando sobre as minhas pacientes, e até sobre a minha família, porque minha família foi minhas primeiras pacientes, né? Como elas nunca foram vaidosas e como elas criaram isso a partir dos cuidados, dos tratamentos estéticos e como isso influenciou na vida delas, profissional principalmente. Então, como elas começaram a se sentir mais produtivas, elas voltaram a estudar, elas começaram a se sentir mais autoconfiantes, entende? Enxergaram valor nelas mesmas. Exatamente. E nas minhas pacientes, o que eu percebo muito é em relação a esse momento para elas. Quando elas chegam na clínica, é o momento delas, é o momento que elas não se preocupam, que elas não estão estressadas, que elas não são sobrecarregadas com peso enorme de carregar família, trabalho e tudo mais. É o momento delas. E quando a gente traz de volta essa autoestima, esse cuidado, elas se tornam mais produtivas para todas as outras áreas da vida. Então, para mim, a autoimagem é a coisa mais importante. Todo mundo acha que estética é futilidade, né? Mas eu sempre falo que não. Estética é real. E a gente sempre tenta acostumar elas, né, nossas pacientes, fora da clínica também. Porque na clínica elas vão uma vez por mês, 2 vezes por mês. Por isso que a gente sempre faz um skincare, algo pra ter Ai, Ju, mas eu tô tão corrida. Eu falei, menina, você não tem 5 minutos pra você? Que isso? 5 minutos pra você se olhar, pra você cuidar da sua pele. Pra você tirar uma maquiagem. Pra tirar uma maquiagem, né? Hoje eu vou passar uma maquiagem. Tem gente que nem passa. E quando faz o procedimento, fala, não, gente, até tô me maquiando, tô passando batom. Eu tive uma paciente que ela nunca tinha feito nenhum procedimento, ela não gostava de se olhar no espelho. Olha, quanto isso é impactante. E ela não tinha noção do quanto isso era sério. Quando ela veio conversar comigo, ela, não gosto de me olhar no espelho. E eu conversei com ela, falei, mas isso não é normal. Você tem que gostar de se olhar no espelho. Eu entendo quem não é super vaidosa, não gosta de se olhar no espelho toda hora. Mas você não conseguir se olhar, você não conseguir olhar para sua própria imagem, isso vai muito além do que só uma pequena vaidade. E aí ela fez somente o preenchimento labial, gente, juro. Foi só isso. Ela não queria fazer outras coisas. Ela começou a se maquiar. Ela começou a postar foto no Instagram, ela nem colocava o rosto no Instagram. E ela começou a voltar a estudar, começou a procurar outras formas de trabalho também, que ela não estava satisfeita com dela. Então, assim, é algo surreal. Essa história, para mim, é muito impactante.
A autoimagem é a imagem que a gente tem de si próprio. Pensa em quantas mulheres se enxergam como uma mulher sem valor, uma mulher que não é digna de admiração, uma mulher que não tem beleza. E vivem a vida inteira se enxergando dessa forma. Isso é muito triste e é muito negligenciado. A gente precisa falar sobre isso porque é importante. Uma mulher que não pode ganhar bem. A gente sempre acha que mulher tem que ser sustentada ali pelo marido. Não estou nesse mérito, gente. Tudo bem? Acho que se você tem um marido que sustenta, perfeito. Mas se você também quer ser... Construir seu legado. Construir o seu legado e, de fato, talvez ser a provedora da sua casa, você pode. Então, cada um sabe de si, da sua realidade. Então, se você sonha com isso, é importante. E é incrível como a autoimagem, ela, de fato, impacta muito. Vocês perceberam que, cuidando da autoimagem de vocês, isso refletiu no financeiro? Na empresa? Sim. Quando virou essa chavinha? Sim. Isso é algo que aconteceu muito com a gente também. Quando a gente começou a se preocupar genuinamente em investir em autoimagem, nosso faturamento aumentou, os nossos relacionamentos melhoraram. Sim. Relacionamento pessoal, com a família, com o marido, com o namorado. Exatamente. Pedido em casamento. Foi pedido em 9 anos depois. Ele, agora tá bonito depois de harmonizar. Porque é muito sobre a energia que a pessoa irradia ali para todo mundo que está ao redor quando a autoestima está alinhada. Então, aquilo transborda para todo mundo. E é incrível, né? O poder disso e os resultados que isso traz para as nossas vidas. Eu acho que a autoimagem, ela é só um parâmetro de várias outras coisas que ela influencia. Então, você começar a se enxergar bem primeiro, você começar a se enxergar mais bonita, mesmo que seja algo muito básico, isso já vai desencadear uma carreira de coisas assim tão boas para sua vida que é surreal. E é realmente isso, melhora relacionamento, melhora trabalho, relacionamento com o filho, com o marido, com tudo, gente. Ela vai... Porque você tá bem. Exatamente. É você começar a se enxergar de uma forma diferente, de uma forma que você acredita que você merece mais. Eu acho que é isso, que muitas mulheres se diminuem muito, né? A gente tem esse costume. A gente sempre tenta se encaixar no mundo para as outras pessoas. A gente sempre tenta fazer tudo pelas outras pessoas. E quando a gente começa a cuidar da nossa autoimagem, a gente começa a cuidar da gente. E isso é o principal de tudo. E é incrível o nosso poder de servir autoestima para várias mulheres. Sim, É exatamente. muito valioso o nosso trabalho. E os pacientes falam, nossa, vocês estão bonitas. O que vocês estão fazendo? Ai, menina, fiz lavian. Nossa, vou fazer também. Vou fazer também. Não, é porque isso passa segurança para elas. Por isso que eu estava até conversando com ela em relação ao skincare e tal. Eu testo em mim, né? Eu faço as coisas em mim, porque eu preciso saber se aquilo realmente é bom, aquilo realmente faz sentido pro momento delas também, porque isso é muito importante. Claro que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas na clínica, muitas clínicas empurram o que tem, né? Falam, não, esse mês tem que fechar tal coisa. A gente não, a gente sempre empurra o que ela precisa. Empurra não. A gente sempre vende e indica o que ela precisa, né? Perfeito. Falando agora um pouquinho sobre inspiração, motivação, em momentos de queda de energia ou motivação. O que te ajuda a reconectar a sua melhor versão, Ana? Eu acho que tá com a minha família, com meu marido, com meus amigos. Isso. Você tem algum hobby? Isso é um assunto delicado pra mulher, né? Então, não tenho muitos hobbies, por incrível que pareça. Eu tô começando a olhar um pouco mais pra isso agora. Eu sou muito aquela mulher workaholic, é assim que fala? Workaholic. E eu sou viciada em trabalho, gente. Sério. Eu fui criada assim, então eu era muito viciada em trabalho. Quando eu não estava trabalhando, eu achava que eu estava sendo inútil. Quando eu não estava servindo alguém, quando eu não estava trabalhando, eu achava isso. E agora é que eu tô começando a olhar... Olha que incrível, a gente passa isso para todas as mulheres, mas só agora eu tô percebendo que eu fazia isso comigo em relação a trabalho. Eu não tinha esse hobby, eu não tinha esse cuidado. Eu tinha um cuidado comigo, com a minha imagem, eu gostava de fazer meu cabelo, minha unha, beleza. Mas um momento de descanso para minha mente, por exemplo, eu não tinha. E aí, agora, eu tô voltando a ler, porque eu gostava muito de ler quando eu era mais nova, né, amiga? Eu perdi totalmente esse hábito de ler livros totalmente diferentes, que não fosse de empreendedorismo, que não fosse sobre estética, ou se não fosse sobre artigos, eu achava que estava sendo inútil. Agora não, eu voltei a ler livros que eu gosto muito de ir pra praia, gente. Todo mundo brinca. Apesar de eu ser branca desse jeito, todo domingo eu tô na praia, eu juro. Porque eu amo. Então, pra mim, hoje, esse é o meu tempo de descanso, o meu hobby. É ler, é ir pra praia, fazer uma caminhada. Eu acho que é isso. E
Para vocês que empreendem, isso é muito importante. Eu acho que todo mundo que empreende acaba sendo um pouco workaholic. Porque não tem como. A nossa empresa é nosso filho. É tudo pra gente. Sim. Então, enquanto a gente não tiver filho, porque acho que ninguém tem aqui, né? Não. Enquanto a gente não tiver filho, a gente não vai conseguir entender o que é amar alguém tanto quanto a gente ama a nossa empresa. Sim. A nossa empresa é nosso filho, gente. Então, é super comum a gente acabar se perdendo da gente quando a gente empreende, porque eu falo que eu trabalho 24 horas por dia. Eu vendo série e editando foto. Aí eu, Aham. o que eu tô fazendo? Eu também, direto. Direto. Falei, não, porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada olhando uma coisa, me dá agonia, e eu sempre tenho que estar fazendo outra coisa. Aí eu falei isso pra Ana, eu falei, cara, é bizarro isso, né? Eu tenho que parar, descansar um pouco a minha mente, senão... Prestar atenção em outra coisa. Exatamente. Não, em relação a hobby, eu gosto muito de pintar. É uma coisa que eu tenho desde nova. Pintava quadro, e aí eu comprei aquele livrinho de pintar, que tá na moda, né? Tá As na moda. canetinhas. E aquilo ali me descansa, gente. Eu fico pintando ali. E é um momento que eu tento dar uma desligada Não pensar em nada. em nada. Você sente que não consegue pensar em nada. Vou muito à igreja, isso também é um momento que eu não mexo no celular, eu tento dar uma desligada, quinta. E domingo eu deixo, domingo mais, né? O dia somente para isso, somente para minha família. Então, eu vou almoçar na casa da minha mãe, da minha sogra, ou fico com meu marido, para tentar dar uma desligada e focar em outras coisas que também são importantes, né? Porque a gente trabalha demais e a gente acaba esquecendo. Voltando só um pouquinho na parte de autoestima, né? Que você estava até falando sobre autoimagem, que tem uma história muito engraçada minha, que a minha família me zoou a beça. Eu tirei a habilitação muito nova. E quando eu fui tirar a minha habilitação mesmo, quando eu fui dar entrada ali no processo, eu não sabia que precisava tirar foto. Então, quando eu fui tirar a habilitação, eu não sabia que tinha que tirar foto. E aí, eu acordei, eu marquei o primeiro horário no Detran, prendi meu cabelo, não passei uma maquiagem sequer, coloquei um casaco e fui. Quando eu tirei a foto, quando a menina falou pra mim que eu tinha que tirar a foto, eu falei, oi, amor, como é que é? Aí ela, você tem que tirar a foto, porque vai ficar na sua habilitação. Gente, a minha primeira habilitação, eu juro, eu parecia que eu tava sendo presa. Sabe aquelas fotos? De cadeia. De cadeia. Aí eu, cara, eu não tenho condição de eu mostrar isso pra ninguém, eu não mostrava. E aí, quando eu fui tirar uma nova foto, porque depois você pega a definitiva, né? Gente, eu fui toda arrumada. Eu falei, não, mas dessa vez vai ser minha glória. Aí eu cheguei Tá lá... boa a foto? E eu cheguei lá, olha como isso impacta nas outras pessoas. Eu sentei na mesa do Detran, a menina olhou pra mim e falou, com que você trabalha? Você é doutora? Olha só, que loucura. Foi só uma arrumação. Eu tirei um tempo pra me cuidar e isso já modificou a minha vida. Hoje em dia eu mostro minha habilitação pra todo mundo. Mas falando sobre autoimagem, olha como isso impacta outras pessoas também, como as outras pessoas te veem. Sobre saber o que vocês têm de procedimento estético, o que vocês já fizeram, como impactou na vida de vocês e no atendimento de vocês. Ou não, ou se vocês são naturalzinho assim mesmo, não tem nenhum ml. Natural Gente, com 10 super na ml. moral, super natural. Então, eu já fiz bastante coisa. Até mais do que a Ju. Eu cuido mais dessa parte da harmonização no meu rosto. Por quê? Primeiro de tudo, gente, eu tinha uma olheira enorme. Ai, gente, eu odiava. Não importava quanta maquiagem eu passava, eu ainda ficava com rosto de cansada, com aquele olhar de cansada. E eu comecei por esse procedimento. E depois que eu fiz, foi um único. Eu já olhei e pensei, gente, meu rosto tá outro. Então, a partir disso, eu comecei a fazer outras coisas. Eu já fiz preenchimento, eu já fiz na mandíbula, já fiz queixo, boca. Queixo, gente, eu não fico sem. O que acontece? Quando a gente trabalha com estética, né, a gente começa a perceber muitos detalhes. E o que eu comecei a reparar, que o meu rosto, ele era muito masculino, por incrível que pareça, porque eu tinha um queixo muito quadrado. E o meu rosto, ele era muito quadrado também, muito redondo. Tanto, né, eu sempre fui muito magrinha e eu tirava muita foto de rosto. E as pessoas, quando me viam pessoalmente, falavam, nossa, eu achei que você tinha mais peso. Assim, na cara de pau. Caramba. Não era, amiga? Era. Mas era porque o meu rosto era muito redondo. Então, com esse procedimento, eu consegui afinar um pouco mais o meu rosto, tirar esse olhar mais masculino também. E aí, eu fiquei cada vez mais vaidosa, comecei a gostar ainda mais. E isso impactou demais até na venda do meu trabalho. Por quê? Eu estava vendendo algo que eu realmente acreditava. Que eu via diferença na minha vida. Que te então, eu acho transformou. que isso. Exatamente. Eu tô chocada em como a gente parece. É. Mesma coisa, olheira, queixo, Sério? o olhar infantil, a questão de parecer, vou mostrar depois pro pessoal, meu antes, de parecer mais gordinha. Então, eu era mais magra do que eu sou hoje, eu parecia mais gordinha. Tô impressionada aqui.
eu sempre escutei isso, né? Nossa, gente, juro, era assim, na cara de pau. As Todo pessoas mundo são falava comigo. inconvenientes. Todo mundo falava. Mas não me incomodava. Porque eu sabia que eu era magra, então beleza. Aí, quando eu comecei a trabalhar com estética, eu comecei a ver meus pacientes falando isso pra mim. Eu me incomodo com o meu rosto, meus redondos, meus gordinhos. E eu sabia o que fazer. Eu falei, gente, não é isso na minha vida. Vou resolver o problema de vocês. Você se identificou Aí também. mostra o seu antes e fala aqui, ó. Isso aí. Eu fiz preenchimento do queixinho, né? A Ana sempre... Eu falava, amiga, meu rosto tá... Tem alguma coisa faltando. Sempre me incomodou a minha papada, né? Tem alguma coisa faltando. Eu tenho um rosto de criança, né? Como eu falei, né? Isso sempre me impactou, me pegou muito. Então, eu falei, tem alguma coisa. Aí a Ana falou que te falta é queixo. Eu falei, que queixo, Eu falava pra ela para sempre. de Todo mundo precisa bobeira. Isso aí. Assim, que te falta um queixinho, né? Pra trazer um rosto mais alongado, te trazer um pouco mais... Empoderado. Isso, exatamente. Falei, tá bom, né, Lídia? Eu confio em você. Gente, agora eu não fico sem meu queixinho. Já tenho 3 ml no queixo. Fiz o queixo, a boca. A boca eu sempre tive uma boca grande, né? Mas foi mais pra hidratar, pra trazer um contorno. E também fiz... O que mais? É mais, amiga? Aqui no zigomate. Aí foi pra alongar não, pra afinar realmente. Então a gente afinou e alongou um pouquinho o rostinho dela. Tudo muito natural, não parece? E o Botox, né? Isso Não, que eu ia é. falar, O Botox aí. Gente, botox é vício, tá? Quem faz sabe, não tem como ficar Não dá pra sem. viver sem. Não É. dá. É o Aí a procedimento gente já favorito da fez... Carol. Aí a Sério? gente- Sim, Eu nossa. acho que de todo mundo, né? Não tem como. É muito bom. É muito bom. E além de ser preventivo, né? Exatamente. Vocês já sentiram que a imagem foi um fator determinante para conquistar ou perder alguma oportunidade, alguma situação na vida? O que eu sinto muito, acho que é um pouco mais antigo, na minha época de faculdade, eu não era de ficar me arrumando muito também. Eu não tinha esse costume de me cuidar. E eu comecei a trabalhar em um cartório. E num cartório as pessoas se arrumam muito, gente. Elas precisam estar impecáveis para lidar com os pacientes, né? Com os clientes e tudo mais. E eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu ficava, gente, como pode? Todo mundo se arrumando e eu assim. Porque eu ia realmente com aquela cara de cansada. Olhar de faculdade, né? Quem tava na faculdade sabe. Então, eu acho que a partir daí, eu comecei a me arrumar um pouco mais. E quando eu comecei a me arrumar um pouco mais, as pessoas dentro do cartório começaram a enxergar um pouco mais o meu valor. Tanto que quando ele fechou, eu saí porque ele fechou, realmente. As outras pessoas foram trabalhar em outros cartórios e me chamavam. E antes, eu era só a estagiária quietinha ali. E não, depois que eu comecei a me arrumar, eu acho que eu comecei a ter mais coragem de falar com as pessoas, ter mais coragem de fazer o que eu tinha que fazer de forma mais assertiva. E isso começou a me destacar lá dentro. E em alguns momentos a gente sabe que nossa energia tá baixa, que a gente tá ali, não tá no nosso melhor momento. Nesses momentos, vocês têm alguma coisa que reconecta vocês ali com a sua melhor versão? Ou vocês têm algo na rotina que religiosamente vocês têm que fazer para o dia fluir, para as coisas acontecerem como tem que acontecer? Então, eu acho que a minha parte espiritual me pega muito, né? Então, eu sempre tenho que estar conectada com Deus, com a minha fé, porque eu vejo que isso é o que me dá energia, me dá ânimo, paz e eu acho que traz uma serenidade que, tipo, vai dar certo, né? Eu tô no caminho certo, ele nunca vai me desamparar e que é só eu seguir em frente e fazer a minha parte, né? Então, é isso que me dá ânimo. Eu lembro, né, que quando eu comecei a clínica, eu não tinha uma intimidade tão grande com Deus como eu tenho hoje. E eu vejo como isso me faz mais forte, de saber que vai dar certo. Porque eu tô no caminho que Ele quer para mim, eu sei que nada vai acontecer se Ele estiver do meu lado. Então, eu acho que isso me dá um alívio, sabe? E isso faz com que eu me conecte cada vez mais com os meus pacientes, porque eu falo, você tem que trabalhar com muito amor. Então, eu posso estar cansada, gente, eu posso estar derrotada, mas meus pacientes nunca vão saber. Eu acho que, porque eu trabalho com honra e com glória, assim, para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu gosto que as pessoas me olhem e falem, cara, ela tem o Espírito Santo com ela. Então, eu sei que é um trabalho muito difícil, mas eu falo, cara, eu não vou abrir mão. A pessoa está aqui porque ela teve um dia cansado, ela está ali querendo ter um momento de autocuidado e eu vou tratar ela mal, né? Então, eu acho que quando a gente está cansada,
a gente tem que ter algo pra gente se apegar e falar, não, a gente vai conseguir, eu tenho, né, a minha fé e eu vou chegar onde eu quero chegar, porque eu sei do meu esforço, eu sei onde eu cheguei. Então, é assim que eu somo minhas forças, gente. Todo domingo, como eu falei, é um dia de eu estar com a minha família, é o dia de eu ir para a igreja. Então, é um dia que eu sinto aquela paz para começar a semana já mais forte, né? Forte não só mentalmente, mas espiritualmente, que é muito, muito importante. Vai. Eu acho... A Ju é mais emoção, sou mais razão. Eu acho que quando a gente vai pela motivação, a gente não dá certo, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem um propósito muito grande, principalmente com isso, com os nossos pacientes. Quando eu tento me questionar, quando eu começo a ficar, ai, gente, isso não vai dar certo, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Eu olho para trás e vejo qual é o meu propósito. E o meu propósito sempre foi mudar vidas, e principalmente mudar a vida de mulheres. Exatamente. Então, isso, para mim, é muito forte, é muito impactante, é algo que eu não abro mão. Então, ter essa liberdade e dar essa liberdade para outras mulheres, para mim, é um propósito muito grande. E parece até doideira falar isso. Mas, assim, nos momentos que você não tá desmotivado, que você tá cansado, o que você faz? Descansa, gente. Descansa. Durmo. Tira um tempo. O óbvio precisa dorme. ser dito. Exato. Você precisa, como a gente estava falando desde o início, você precisa se cuidar. Você precisa fazer uma atividade física. E todo mundo acha que a atividade física é pelo físico em si, né? E não é, gente. Muda a mentalidade, muda a sua vida, te dá disposição. É surreal. Quando eu começo a ficar mais cabisbaixo, sem energia, eu já sei que é falta de exercício. Então, eu volto a fazer minha rotina de exercício e, cara, volta Impacta surreal. muito, né? Muito, muito. Eu também sinto muito isso. Exato. E a alimentação. Quando a minha alimentação começa a ficar desregulada, gente, acabou pra mim. Então, isso é óbvio, precisa ser disso também. E, principalmente em relação a descanso, como a gente falou, a gente tá pensando em trabalho o tempo inteiro. Se a gente faz isso, a gente não tem mais criatividade, a gente fica sem energia, a gente começa a se questionar, a gente começa a pensar, será que eu tô no caminho certo? E não, você só precisa de descanso, você só precisa de um momento com a sua família, com o seu marido, você só precisa, às vezes, dormir, literalmente. Ou chorar. Ou chorar, exato. Eu vou resolver, mas vou chorar um pouquinho antes. É aquilo. Mas eu acho que hoje o que me traz essa energia de volta é principalmente a parte de exercício. Isso realmente impacta muito na minha vida. E eu começo a descansar com o meu marido. Eu tinha uma família muito grande, né, que faz festa o tempo inteiro, que fica junto o tempo inteiro. Então, isso me recarrega muito. Mas, por vários motivos, hoje a gente já não consegue ser tão próximo. Então, a minha família mais próxima hoje é meu marido. E aí, é o momento que a gente fica junto. É o momento que a gente vai apreciar um vinho, que a gente fica na varanda. A gente até brinca, fofoquinha na varanda. Porque a gente tira sempre um dia na semana pra fazer isso, pra descansar, pra conversar. E a gente não fala sobre trabalho, a gente procura música nova, a gente procura um vinho novo pra experimentar. Então, é assim que eu me recarrego, sabe? Primeiro de tudo, me agarrando muito firme ao meu propósito. Quando eu começo a me questionar, eu lembro do porquê eu comecei aquilo. Então, isso pra mim é claro. E eu descanso. Muito bom. E a pergunta de milhões. Como vocês se veem daqui a 5 anos? Nossa. Isso é importante. Como eu me vejo daqui a 5 anos? Se 2 anos a gente já tá aqui, imagina 5. Então, eu acho que com 2 clínicas, pelo menos, né? Vou pensar com 2 clínicas, com um instituto para dar aula. Né? Eu gosto muito dessa parte de dar aula, de passar meu conhecimento, né? Por isso que eu fiz o mestrado também, de ensinar de uma maneira mais fácil, mais fluida, matérias ou conteúdos que as pessoas têm medo ou que não conhecem e acabam achando que é um monstro de 7 cabeças, como é um peeling, né? Como eu faço curso de peeling. Então, eu acho que a gente vai estar com um instituto para ensinar pessoas biomédicas ou profissionais da saúde que têm medo, como a gente tinha, né? De começar, de conhecer um curso bom, com 2 clínicas, pelo menos, ou aqui no Rio, ou fora do Rio, com um nenenzinho. Espero que eu já tenha meu filho ou minha filha nesse momento, com mais colaboradores, né? E tendo ajudado mais vidas, assim, sabe? Tendo mais pacientes que saem felizes, porque eu acho que, como a Ana falou do nosso propósito, o tempo todo a gente bate nisso, né? Que nosso propósito não é só abrir a clínica e pronto, e ganhar dinheiro. Eu acho que nosso propósito é
mudar a vida de vida mulheres. das mulheres. E a gente até foca isso quando a gente faz promoção à saúde, né? A gente fez um workshop Outubro Rosa. do Outubro Rosa, né? A gente nem falou sobre produtos estéticos, a gente falou mais sobre o autocuidado. Então, é claro que a gente quer que as mulheres conheçam a si e como que elas podem se proteger em relação ao câncer de colo de útero, um câncer de mama. Então, é algo que a gente gosta, né? A ciência, a beleza, acho que estão ali entrelaçados. Eu acho que 5 anos é isso, né? Eu acho que sim, com 2 clínicas, porque eu pretendo ir para outro estado. Estado? Olha só, ela vai me abandonar, gente. Eu não estou. Só durante Eu o tempo, só durante o não tempo. Eu falei pra estou. vocês, meu marido é militar, então a gente tem essa vontade de ir, pelo menos 1, 2 anos. E a gente pretende abrir em outro estado. Eu acho muito interessante, muito legal. A gente Então, acha bem legal também. Então a legal. gente tem essa vontade. Com vários colaboradores, uma equipe muito mais estruturada, isso com certeza. Sim. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a clínica vai crescer bastante, gente. Isso pra gente é bem claro, porque a gente trabalha e foca bastante nisso. Acho que numa clínica maior, porque a nossa clínica hoje é pequena, a gente atende um paciente por vez, até para dar mais atenção e mais Liberdade, mais né? liberdade. Porque, como é Drael, acaba Aí podendo dá escutar. escuta, né? E a gente dá essa liberdade para eles conversarem. Como a gente falou, é o momento deles desabafarem, deles se cuidarem. Então, eles precisam disso. Então, a gente atende o paciente por vez. Então, com uma clínica maior, com certeza, mais bem estruturada, com uma equipe maior. Pessoalmente, eu pretendo estar em outro estado, mas voltar. Sendo madrinha do filho da Juliana. A Ju está chateada. Mas eu acho que eu quero focar mais nessa parte de empreendedorismo. A Ju já quer mais na parte da aula, né? Eu me vejo mais como uma empreendedora mesmo, sabe? Às Vocês vezes com uma se mentoria, como uma mentoria, sendo uma empreendedora melhor, assim, dando algumas palestras sobre esse tema. Sim, tem certeza Mas a aula da Ana, te contar não, hein? É muito boa. que... Legal. Tenho certeza que vai ser um período de muita expansão, que vocês vão conquistar todos os sonhos. Vocês são meninas que merecem muito, que batalham demais, isso é nítido, acho que todo mundo conseguiu ver. E o meu desejo é que vocês tenham muito, muito, muito sucesso. Amém. Queria que vocês dessem um recadinho para as pessoas que estão assistindo a gente. Primeiro de tudo, acho que em relação para mulheres, para todas as pessoas, mas principalmente para mulheres e também para empreendedores, a gente não pode se colocar em segundo lugar. Isso é muito importante. E tem até um podcast que eu escuto que, para mim, isso é claro, que é, primeiro, saúde, família e depois trabalho, nunca inverta a ordem. Gente, se cuida primeiro, cuida da sua saúde, vai fazer atividade física, vai cuidar da sua mentalidade, isso é muito importante, porque a mentalidade é o que vai te trazer disposição, não, vai te trazer clareza para tudo o que você quer. Então, cuida da sua saúde, tanto física quanto mental. Curte a sua família, curte seu marido, começa a tentar se tornar pessoas melhores para eles. Primeiro para você, depois para a sua família, para as pessoas que estão ali junto com você, que vão ser seu braço direito em todo momento. E, por fim, você foca no trabalho. O trabalho é muito importante, a gente ama, mas ele não é tudo na vida. Eu sempre me perguntaram porque eu gostava muito de estudar. Ai, você vai inventar mais uma coisa, um mestrado, uma especialização. E eu acho que o ensino, ele nunca é demais. A gente sempre tem que fazer o que a gente ama e se dedicar sempre com o coração aberto, sabe? Então, nunca desperdice uma oportunidade. Faça amizade, network, conheçam pessoas e se dediquem com todo o coração em tudo que vocês fazem, não só no trabalho, né? Porque Deus vai te recompensar, Ele traz de volta tudo aquilo que você fez com coração e amor. Então, é isso. Meu recado é: estudem, nenhuma faculdade é à toa, nenhum curso é à toa. Tudo que você faz é aprendizagem para sua vida, assim. Você vai aprender com tudo. Então, é isso. Foque nos estudos, tenha um tempo para você, cuidar da sua família, se conhecer e se cuidar. É isso, eu acho. Mas amei conversar com vocês, foi muito legal. Também gostei. Comentem aqui se vocês querem parte 2. E muito obrigada. Até a próxima.